Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um Manda no Zap, o programa dedicado à quixotesca missão de combater as fake news que se alastram por aí. Neste episódio falaremos sobre os últimos capítulos da CPI da pandemia, muito mais animados do que qualquer reality show. Teve de tudo um pouco, ex-secretário de comunicação do governo mentindo na cara dura, senadores ameaçando prendê-lo por falso testemunho, filho 01 do presidente chamando o relator da CPI de vagabundo e este, por sua vez, retribuindo a gentileza com a lembrança do escândalo da rachadinha. Você é um vagabundo. Vagabundo é você que roubou dinheiro do pessoal. Apesar do circo armado pelos governistas, Bolsonaro acabou incriminado pelo antigo auxiliar e também por um executivo da Pfizer, que detalhou as 5 ofertas de vacinas feitas ao Ministério da Saúde no ano passado e solenemente ignoradas pelo governo. Com medo, o ex-capitão acionou a Advocacia Geral da União para assegurar que o ex-ministro Eduardo Pazuello possa permanecer em silêncio em seu depoimento na CPI na próxima quarta-feira, 19 de maio. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Para piorar, uma pesquisa do Instituto Datafolha revela que não apenas o apoio a Bolsonaro está minguando, como Lula desponta na dianteira das intenções de voto, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Se esse cara voltar, nunca mais vai sair. Escreve aí, tá? Não por acaso, o ex-capitão voltou a ameaçar usar o exército e a indústria da mentira entrou em campo com novos boatos sobre as eleições de 2022. Enquanto isso, os indianos passaram a usar esterco de vaca para prevenir a Covid-19. E querem saber qual é a semelhança entre este tratamento precoce e a cloroquina? Então retirem logo as crianças da sala e reservem a sua dose de antiácido que o programa já vai começar. Em abril, o ex-secretário de comunicação da presidência, Fábio Weingarten, concedeu uma rumorosa entrevista à revista Veja. Na ocasião, ele disse que o acordo com a Pfizer para o fornecimento de vacinas ao Brasil não avançou por conta da incompetência dos gestores do Ministério da Saúde, comandados pelo general Eduardo Pazuello. Nessa mesma entrevista, ele disse ter se envolvido diretamente nas negociações com o laboratório americano, além de eximir o presidente Jair Bolsonaro de qualquer responsabilidade pelo atraso na aquisição das vacinas. Por conta dessas declarações, acabou convocado para prestar esclarecimentos à CPI da pandemia, mas caiu em numerosas contradições que irritaram os parlamentares da comissão. A mais escandalosa delas foi quando negou ter dito que chamou Eduardo Pazuello de incompetente. O senhor falou, chamou ou não chamou o Pazuello de incompetente? A revista não diz isso e eu não chamei. Basta ler a revista. Não chamei. Weingarten acabou desmentido pela senadora Leila Barros, que apresentou o áudio de um trecho da entrevista que ele concedeu à revista Veja. Foi negligência ou incompetência? Incompetência. Quando você tem um laboratório americano com 5 escritórios de advocacia apoiando na negociação e você tem do outro lado um time pequeno, tímido, sem experiência, é 7-1. Só isso que nós tínhamos perguntado e ele não lembrava o que ele tinha falado. Só para relembrar, senhor presidente, e aí eu pergunto ao secretário sobre a autenticidade desse áudio. Por favor, secretário. Me parece que o áudio é verdadeiro, senadora. Me parece que o áudio é verdadeiro. Mas o vexame não parou por aí. Sob a justificativa de que estava afastado do governo em março de 2020 por ter contraído o coronavírus, o ex-secretário disse não se lembrar se foi a sua equipe que produziu a campanha O Brasil Não Pode Parar, censurada pelo Supremo Tribunal Federal por induzir a população ao desrespeito às medidas de isolamento social.
E, novamente, Weingarten teve a mentira exposta, desta vez pelo senador Rogério Correia. O senhor disse que nunca negociou nada com a Pfizer. O senhor participou de negociação com a Pfizer. O senhor disse que estava afastado da SECOM em março de 2020. Mentiu de novo. Vossa Excelência estava numa live com Eduardo Bolsonaro. Não será essa agonia que que parte da imprensa vem veiculando. Eu sou a prova viva que mesmo testado positivo, a vida segue, eu estou trabalhando normal, tenho feito calls com ministros, tenho feito calls com a SECOM, tenho aprovado campanhas, tenho conversado com os criativos das agências de publicidade, então a vida segue. Isso já é suficiente, senhor presidente, para dizer que Vossa Excelência mentiu nessa oitiva. O nariz de Weingarten não parava de crescer. Ele também disse que não tomou cloroquina para tratar a Covid porque, à época, nem se falava no uso do medicamento contra o coronavírus. Mas, como lembrou o site de Carta Capital, havia até campanha da SECOM anunciando a distribuição de 3,4 milhões de comprimidos da droga. Diante da sucessão de mentiras, o senador Renan Calheiros ameaçou dar voz de prisão ao ex-secretário. Perdão, senador, tudo certo. Meu perdão, senador. Afinal, o artigo 342 do Código Penal tipifica como crime fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha. E era nessa condição que ele falava à CPI como testemunha. Mas esse é o primeiro caso de alguém que vem à Comissão Parlamentar de Inquérito e, em desprestígio da verdade e do Congresso e da representação política, mente. O presidente pode até decidir diferentemente, mas eu vou, diante do flagrante evidente, pedir a prisão de Vossa Senhoria. Foi o que bastou para o senador Flávio Bolsonaro, o filho 01 do presidente, aquele que foi denunciado pelo Ministério Público do Rio por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa no escândalo das rachadinhas, entrar em campo questionando a idoneidade do relator da CPI. Que a CPI busque colaborar com a vacina no braço do brasileiro. Salvar vidas. E não fazer de palanque como o senador Renan Calheiros tenta fazer aqui a todo momento, querendo... Imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Renan Calheiros. Olha a desmoralização também. Estão perdendo a visão do todo. Isso como é Você é um vagabundo. Vagabundo é você que roubou dinheiro do pessoal. Seu gabinete. Vagabundo. Peraí, por favor. Isso aí. Quer aparecer, rapaz? Quer aparecer, rapaz? Apesar da sessão tumultuada, Weingarten trouxe uma importante prova contra Bolsonaro. Uma carta enviada pelo CEO da Pfizer em setembro do ano passado para o presidente e os seus principais ministros. Ou seja, Bolsonaro tinha condições de celebrar o contrato com a indústria farmacêutica ainda no ano passado, mas empurrou com a barriga até fevereiro deste ano. É o batom na cueca do ex-capitão. O depoimento mais comprometedor, no entanto, foi do gerente-geral da Pfizer na América Latina, Carlos Murilo. O executivo contou que as negociações começaram em maio do ano passado e o laboratório fez ao menos 5 ofertas de vacinas ao governo brasileiro em 2020. E não é tudo. Em agosto já havia sido feita uma oferta de 70 milhões de doses ao Brasil. 1,5 milhão delas chegaria ainda no ano passado. O resultado da omissão do governo foi 4,5 milhões de doses a menos para o Brasil no primeiro semestre de 2021. Senhor Carlos, se em agosto de 2020 nós tivéssemos assinado o contrato, até o segundo trimestre, nós teríamos 18,5 milhões de doses, correto? De acordo à oferta... Tá. Com o novo contrato assinado pelo governo brasileiro, quantas vacinas nós teremos até o segundo trimestre desse ano? Quantas?
No segundo trimestre serão entregas 14 milhões de vacinas. Até o segundo trimestre. 14. Sim, 14 milhões. Então, nós teríamos aí uma diferença de 4 milhões e meio de doses se tivéssemos feito o contrato. Só isso, é só essa a questão, é matemática. Aliás, lembram-se de quando o Pazuello apresentou esclarecimentos ao Senado pelos atrasos no programa de vacinação? Bem, veja a desculpa que ele deu para não ter firmado o acordo com a Pfizer em 2020. Mesmo que nós aceitássemos todas as condições impostas, a quantidade que nos ofereceram desde o início, 500 mil doses em janeiro, 500 em fevereiro e 1 milhão em março. 6 milhões no total no primeiro semestre. Senhores, nós não podíamos ficar nisso. Só que o gerente da Pfizer conta outra história. A oferta feita em 2020 foi de 6 milhões, como falou o ministro ao Senado, ou de 70 milhões de doses? É uma pergunta concreta. 70 milhões de doses. Muito obrigado. Pazuello vai depor na CPI da pandemia na próxima quarta-feira, 19 de maio. Com medo, Bolsonaro escalou a Advocacia Geral da União para assegurar que o ex-ministro possa ficar em silêncio diante da comissão. É curioso, se Pazuello não é mais ministro, por que a AGU se meteu nessa história? E mais, se o general não tem nada a esconder, por que tanta mobilização para mantê-lo de boca fechada? Em 2015, o então deputado Onyx Lorenzoni disse que apenas bandido usa o direito de permanecer em silêncio na CPI. Será que o hoje ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência mudou de ideia? Inútil especular. Certo é que Lewandowski autorizou Pazuello a permanecer em silêncio apenas quando houver algo que possa incriminá-lo, mas deve responder sobre atos de terceiros. É uma situação inusual. Se Pazuello ficar em silêncio, estará confessando que tem culpa no cartório, ou não. Mas a CPI não é o único dissabor de Bolsonaro. Segundo o Datafolha, a aprovação do presidente caiu para 24%, a pior marca desde o início do mandato. E o Instituto ainda aponta uma larga vantagem de Lula sobre Bolsonaro na corrida presidencial. Bem, a indústria da mentira parece ter sentido o baque do Datafolha, tanto que começaram a se multiplicar os boatos relacionados ao ex-presidente petista. O último deles diz que Lula viajou para Brasília em um jatinho particular, escondido da imprensa. Só que a foto que colocaram para ilustrar essa denúncia, essa publicação, foi feita em 2017, quando Lula viajou a Curitiba para prestar depoimento ao então juiz Sérgio Moro. Enquanto isso, os indianos fazem um curioso tratamento precoce contra a Covid à base de esterco de vaca. Isso mesmo, você não ouviu errado. A turma está usando esterco contra o coronavírus. E também tem gente bebendo urina do animal. Bem, a respeito disso, o biólogo Átila Yamarino fez um comentário bastante pertinente no Twitter. Pode parecer absurdo alguém se esfregar com esterco de vaca para prevenir Covid, e é. Mas do ponto de vista de eficiência, fazer isso e tomar cloroquina ou ivermectina tem o mesmo efeito. Nenhum. O esterco, ao menos, promove distanciamento social. Faz sentido? Eu mesmo não me arriscaria a chegar perto dessa turma. E no programa da semana passada, sobre a amarelada de Pazuello, nós recebemos mais de 700 comentários. Selecionamos alguns deles para o quadro Best Hater Forever, especialmente dedicado aos fãs que adoram nos odiar. O Jair afirma: sempre tomei ivermectina, nunca peguei Covid. Bom, eu nem precisei responder, o meu xará Rodrigo Dias fez isso por mim. Já eu sempre tomei água, também não peguei Covid. A Mi pergunta: por que não chamam o Lula para depor nessa CPI aí também?
Vamos ver se ele é macho para comparecer. Bem, não chamam porque a CPI investiga as falhas do governo federal no combate à pandemia. E Lula não é presidente há mais de 10 anos. O atual presidente é um certo capitão que diz não poder fazer muita coisa porque o STF o impede. O que é cascata, por sinal. Já o Adroaldo afirma: estamos juntos com o presidente, homem honesto, íntegro, patriota e demente a Deus. Adroaldo, ao menos num ponto nós concordamos. Bolsonaro parece mesmo demente a Deus. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência de todos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e, claro, assine Carta Capital. Há várias opções disponíveis, uma delas deve caber no seu bolso. Um forte abraço e até a próxima semana.